presença aqui, que Deus use poderosamente a sua vida. Tá? Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor Petrônio. O conselho também do ministério aqui, da família. Tivemos uma conversa tão boa online, né, alguns meses atrás. E é um prazer e um privilégio estarmos juntos aqui, servindo ao Senhor e crescendo juntos na presença de Deus. Falando sobre família. Família é a melhor parte, né? Depois da salvação, a melhor parte nessa terra é a família, não é? Presentes que Deus nos dá, esposa, marido, filhos, depois os netos, né? Ainda não experimentei essa fase, mas o pessoal disse que neto então é melhor ainda, né? Eu não sei, mas vou chegar lá, se Deus quiser, não é? E é um privilégio a gente poder estar aqui nesse Congresso Aliança, crescendo e aprendendo juntos na presença de Deus. Bom, eu queria ainda falar de algumas coisas de apresentação, porque fica mais fácil, porque alguns vão se perguntar, quem é esse Marcílio? Então deixa eu já ajudar, né? Meu pai chamava Marcílio também, ele já é falecido e ele trabalhava com música, então ministro de música, e passou por essa cidade também muitas vezes, talvez também por essa igreja, e alguns conhecem esse nome que há 20 anos nos deixou, o Marcílio de Oliveira Filho. Esse era meu pai, né? E aí então tem uma outra coisa engraçada aí, né? Esse trocadilho. Mas então, quem é pai e quem é filho? Ele era pai, mas tinha o nome de filho, né? Eu sou filho e não tenho o nome filho. Ele tentou colocar, quando a gente nasceu, e foi no cartório da Marcílio de Oliveira Júnior, mas aí o cartório disse, você é filho, ele não pode ser Júnior. E aí não deixou, né? Aí alguns dizem assim, bom, então Marcílio de Oliveira Neto. Pois é, mas um primo nasceu primeiro e ficou com o Marcílio Neto. Então eu acabei me tornando o Marcílio de Oliveira. Peguei o nome do meu avô, que já era falecido, e então me tornei o Marcílio de Oliveira, e essa história fica ecoando, né? Eu acho que ele fez de propósito, né? A gente fica ali, mas quem que é ele, né? Mas ele era o Marcílio da música, eu amo música, mas escolhi o ministério pastoral. Minha esposa, a gente se conheceu tocando, cantando, etc. Então, ela é musicista, professora de música, professora de flauta, de teoria musical, toca na orquestra lá na igreja, mas eu escolhi o ministério pastoral e tenho trabalhado, então, desde 2001 no ministério pastoral. Ali em Curitiba, na PIB de Curitiba, no Ministério de Famílias, tenho o privilégio hoje de estar ali servindo a Deus, e o privilégio maior é de estar com vocês, para a gente compartilhar a palavra de Deus nesse tema tão especial, Cristo, manancial, que jorra água inesgotável, água viva para a nossa vida, até nos levar à presença do Senhor lá na eternidade. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em João capítulo 4. Nós vamos compartilhar da palavra de Deus nesses versos que são os versos que também levam aí a divisa do nosso congresso de famílias desse ano, tá? Quero convidar você a ler a partir do versículo 4. Acredito que no slide deve ter isso. Nós vamos ler do 4 ao 10 e o texto continua. Depois a gente vai continuar percorrendo esse texto, tá bem? Vamos lá. João, capítulo 4, versículo 4 em diante, diz assim a palavra de Deus. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. E uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse, por favor, me dê um pouco de água. E os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida, mas a mulher respondeu, o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? E ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode te dar e quem é que está ali pedindo água, você lhe pediria e ele daria água da vida. Amém?
Glória a Deus, né? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar, vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar nesta cidade e nesta igreja amada, compartilhando da Tua palavra, ó Deus, num congresso de famílias, que riqueza especial, estamos falando sobre família e aqui a Tua palavra. Lemos, ouvimos, mas queremos agora abrir mente e coração para receber tudo que o Senhor preparou. Algo bom do Senhor para nós. Nós abrimos mente e coração e dizemos: Senhor, fala, aplica a Tua palavra à nossa vida, ao nosso coração, produzindo transformação e mudança de atitude. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar com você sobre nova chance. Alguém aqui já precisou de uma nova chance na vida? Em alguma situação de vida? Deixa eu perguntar um pouquinho mais. Será que tem algum casal aqui que enquanto estava namorando, deram um tempo, hein? E aí teve que pedir para voltar? Já aconteceu isso? Alguns talvez não querem falar, né? Não querem demonstrar, mas para alguns essa história é real, não é? E aí alguém teve que dar uma nova chance, né? Para a gente poder continuar e depois se tornar, então, família e se casar. Mas a gente precisa de nova chance em tantos momentos da vida. A gente tem a necessidade de uma nova chance, por exemplo, no trabalho. Às vezes a gente erra no trabalho, hein? Já tomou bronca do chefe no trabalho? De vez em quando já aconteceu comigo, né? Eu brinco lá na igreja que eu sou o único pastor da equipe pastoral que tomou bronca do pastor enquanto era adolescente. Fui chamado no gabinete pastoral, né, para tomar puxão de orelha, né, do pastor. E a gente precisa de novas chances, não é? Você já precisou dar nova chance para os seus filhos? Às vezes a gente precisa, não é? E eles estão ali aprendendo, estão se desenvolvendo, e a gente precisa dar novas chances. Talvez, de uma maneira ou de outra, cada um de nós já tenha precisado de uma nova chance. E talvez hoje ainda precise de uma nova chance na presença do Senhor. Nesse texto, nós lemos a história de uma mulher que precisou de uma nova chance. Aliás, ela tentou 5 vezes. A gente não leu todo o texto, depois vamos lê-lo, mas vai dizer que ela tentou por 5 vezes se casar. E nenhuma dessas vezes ela foi, no final, bem-sucedida no seu casamento, e agora ela se encontra com Jesus e a pessoa com quem ela está unida, nem marido dela é. Essa mulher precisava de uma nova chance para preencher o vazio do seu coração, da sua vida e da sua alma. Por isso, hoje, quando a gente fala sobre Cristo ser o manancial para a família, eu queria dizer, sim, nós precisamos desse manancial, Jesus, dando a cada um de nós nova chance para que a família seja transformada, seja visitada e se torne o que a gente diz de vez em quando lá em Curitiba, um pedacinho do céu, lá na nossa casa, sabe? A gente precisa dessa nova chance para que o rio de vida e o manancial que é Cristo Jesus, sim, possa nos saciar e possa nos ajudar a ter uma família melhor, uma família transformada. Por isso, hoje eu queria compartilhar com você algumas lições. Lições sobre a nova chance em Cristo Jesus, o nosso manancial, a fonte de água para a nossa vida. E a primeira lição que eu queria compartilhar, que eu queria que você guardasse no seu coração, é que Jesus inicia, Ele é o iniciador da nova chance para a nossa vida e para a nossa família. Talvez você tenha vindo para o congresso buscando algo novo de Deus para a sua casa. Desgastes, situações da vida, e a gente vai se cansando, se perdendo, se distanciando, as coisas vão ficando mais mecânicas e a gente não se fala e estamos em busca de alguma coisa, de uma nova chance. Eu queria te dizer, Jesus, Ele é o iniciador. Ele vai ao seu encontro, Ele te oportuniza a nova chance. E a gente pode enxergar isso no versículo 4 do nosso texto que já lemos, eu vou apenas reler com você. Diz assim, no caminho Ele
tinha que passar por Samaria. Sabe, há muitas maneiras de entender essa afirmação. Mas a gente pode perceber o seguinte: apesar de ter caminhos diferentes para chegar no destino, Jesus trafegava entre Judeia e Galileia, né? E no meio do caminho existia a terra de Samaria. E era necessário, o texto vai dizer, que ele passasse por ali. Existiam outros caminhos para ir na direção onde Jesus queria estar. Porém, ele sabia, para ele era importante passar naquele dia, naquele tempo, por aquela região, por aquela cidade de Sicar. Ele precisava passar por Samaria. Sabe, do ponto de vista do costume dos judeus, mesmo que esse não fosse o caminho usual, aliás, os judeus evitavam passar por esse caminho por causa da rixa que existia entre judeu e samaritano. Porém, havia propósito divino ao passar por Samaria. Você lembra de filmes de guerra? Meninos gostam de filme de guerra, né? Então, filmes de guerra. Eu me lembro da minha infância ali, início de adolescência, dos filmes do Rambo. Alguém lembra dessa fase? Hein? Não é? Muito bem, você talvez lembre de como era aquela tensão quando eles estavam caminhando e por um terreno minado, não é? E de repente ouvia aquele clique assim e tinha que ficar paralisado porque pisou numa mina. Lembra dessas cenas? É interessante. Jesus está passando numa região, há propósito divino em passar por ali. Por quê? Porque Jesus sabe que ali, naquele lugar, existe uma pessoa, uma mulher, que precisa que o Senhor Jesus destrave as minas que a paralisam na vida. Ela vai ao poço no meio-dia, na metade do dia. Não era o horário usual, comum, para que as pessoas viessem encher as suas talhas de água, os seus cântaros de água. Mas ela passa naquele lugar, naquela hora, porque ela está fugindo das pessoas. Ela talvez fosse ali já uma pessoa que era vista de maneira ruim por toda a vizinhança daquela cidade. Então ela vai como quem se esconde, como quem foge da presença das pessoas e vai buscar água para a vida dela, para saciar ali as necessidades dela. Mas Jesus sabe que ela está travada, paralisada na vida por alguma situação. E eu não sei quais são as minas que você traz na sua vida e que também te paralisam. Eu posso pensar nas dela. Dor, decepção com a vida, 5 maridos, agora um outro companheiro que nem marido era, talvez rancor de alguns desses, ou histórias passadas, talvez até raiva e ódio de alguém deles, dor no seu coração, lá no íntimo da alma, e, por que não dizer, sequidão, não é? A secura da alma e do coração. E Jesus sabe que todas essas coisas são, de certa maneira, a mina que a paralisam, que não permitem que ela viva a vida que Jesus quer dar, a vida abundante, a vida completa, a vida plena que a palavra promete, que o Senhor Jesus promete. Por isso, é necessário que ele passe por Samaria. E aqui é essa primeira lição tão especial e importante para nós. Não importa quais são as minas que hoje paralisam a sua vida ou parecem paralisá-la. Jesus sabe como destravar cada uma delas. E é necessário que ele passe por aqui. É necessário que ele passe nessa igreja, nesse dia, nessa hora. E mais, por mais que alguém tenha te convidado, que você tenha visto o link de inscrição, que você tenha pago uma inscrição, que você tenha se planejado, eu quero dizer uma coisa para você: foi ele que te atraiu a esse lugar, para que ele pudesse tratar o teu coração e a tua vida, para que ele pudesse promover as destravas,
a retirar as coisas que hoje te paralisam, para te dar uma nova chance, para dar para você e para vocês, como família, uma nova chance. Aliás, é tão interessante porque muitas vezes a gente vem para o culto ou para um congresso como esse, imaginando, se o meu marido ouvisse essa palavra, hein? Se minha esposa ouvisse, quem sabe? E deixa eu te dizer, sim, é bom que ele ou ela escute, mas às vezes a gente não acha, mas essa palavra é para a gente, é para você. Foi Jesus que te trouxe aqui, marido, mulher, pai, mãe, filho, filha. Sim, até para você, filho, filha. Tem coisas que vão paralisando, que vão secando o nosso coração. E Jesus disse, eu quero passar por Belo Horizonte nessa noite. Eu quero passar aqui para destravar algumas coisas na sua vida e dar a vocês uma nova chance. Que coisa tremenda. Esse é o nosso Jesus. Ele pode dar a mim e a você novas oportunidades. Eu fico pensando como Deus é bom, as novas oportunidades. Eu sou natural de Santos, São Paulo, não é? E morei em São Paulo, capital, a infância inteira. Mas interessante, no tempo da adolescência, já no final da adolescência, o Senhor disse para o meu pai, para a nossa casa, e disse, vocês vão sair de São Paulo e vocês vão a Curitiba. E é estranho, depois de 15 anos na mesma igreja, com amigos, com tanta coisa, a gente ter que mudar e recomeçar. Mas havia uma nova chance de Deus ali. E a vida mudou para a família, melhores condições. A vida mudou para mim. Interessante. Naquela nova igreja eu conseguia compreender mais e melhor a palavra de Deus. Ali o Senhor foi confirmando o chamado no meu coração. Ali o Senhor me apresentou, naquele ano de mudança, essa que hoje viria a ser minha esposa. A gente se conheceu logo na mudança, no primeiro ano. 2 anos depois a gente começou a namorar. Mas o Senhor é o Deus especialista em novas chances. E Ele diz, é necessário que eu passe pela Igreja Batista do Barro Preto para encontrar você e dizer, eu tenho água para te dar, que vai saciar a sua sede e que vai jorrar para a vida eterna. Ele decidiu mexer no que está quebrado aí dentro do teu coração. A família vai mudar, mas você vai ser curado, curada, tratado, transformado, porque Ele tem um plano para a sua vida. Amém? Amém. Quem quer ser tratado pelo Senhor aí? Amém? Amém. Glória a Deus. Quero compartilhar com você a segunda lição. A segunda lição do manancial de água viva e da nova chance é uma pergunta. O que nos impede de aproveitar a nova chance? E sabe, existem barreiras na nossa vida que nos impedem de desfrutar da nova chance que Jesus quer oferecer. Ele vai se encontrar com essa mulher ali no poço. Era necessário que ele passasse por Samaria, então ele passa e ele vai até o poço, porque ele sabe que ali aquela mulher vai chegar. Então ele está aguardando e esperando a chegada dela. E Jesus, ao encontrar com ela, trava ali um diálogo. Pode passar, desculpa, eu esqueci de pedir para o pessoal aí. Isso, olha lá, as barreiras. Ele trava um diálogo com ela. Ele pede água. Você pode tirar água do poço para mim, por favor? Estou cansado, estou com sede. E olha a resposta dela. A mulher respondeu, o Senhor é judeu e eu sou samaritana? Então como é que o Senhor me pede água? Ele disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Versículo 10. Então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode te dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e Ele lhe daria água da vida. Olha só. Que coisa impressionante. Jesus diz, sabe,
eu quero tratar com você agora. E eu quero te ajudar hoje, nessa noite, a entender quais são as barreiras que a gente traz dentro de nós. Logo na sequência a gente vai ver. Versículos 11, 12, 13. Olha o que diz. Ela respondeu: o senhor não tem balde para tirar água? O poço é fundo. Como é que você vai conseguir tirar essa água da vida? E nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos, seus animais beberam dessa água. Será que o senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo. Mas quem beber, pode passar, quem beber da água que eu lhe der, olha lá, ó, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. E então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais vou ter sede e não vou precisar mais vir aqui buscar essa água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Mas eu não tenho marido, respondeu ela. Então Jesus disse: sim, você está certo ao dizer que não tem marido, pois você já teve 5, e esse que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Muito bem. Eu quero agora te ajudar a compreender, junto com esses versículos aqui, as barreiras que nos impedem de desfrutar da água da vida e da nova chance que o Senhor tem para nós. Sabe, ao olhar para essa história, a gente descobre que não tinham só minas que travavam o bom andamento da vida dessa mulher. Existiam barreiras para com Jesus, para com Deus, que a impediam de desfrutar da água viva, da água da vida que o Senhor tinha para dar. A primeira delas é o preconceito. Preconceito no sentido de que ela tinha algumas ideias preconcebidas de quem era judeu e de quem era samaritano. Judeu falando com uma mulher samaritana. Ah, como é que você pede água para mim? E sabe, a gente tem alguns preconceitos, não é? Na nossa vida. Aliás, até dentro de casa a gente tem algumas ideias preconcebidas. Você quer ver uma coisa interessante? Lá em casa a gente tinha, logo depois do casamento, algumas ideias engraçadas. Minha esposa, por exemplo, dizia para mim: olha, fechar a janela de noite é tarefa de homem. Já pensou? Aquelas coisas que isso aqui é homem que faz, isso aqui é mulher que faz. Não é muito assim dentro de casa? Não é? Lavar o carro, coisa do homem fazer. Né? Passar a roupa, é coisa da mulher fazer. E a gente vai descobrindo que às vezes isso é tão preconceito, porque o que a gente precisa, embora cada um tenha papéis, algum papel muito distinto e importante realizar dentro de casa, a gente vai descobrir que nós precisamos ser parceiros uns dos outros. E ser ajudador, companheiro de jornada. Quando um não consegue fazer, o outro faz. E a gente vai cuidando uns dos outros. Mas esses preconceitos às vezes nos atrapalham. E aqui havia um preconceito para com Jesus. Você é judeu. Se você é judeu, você não podia estar falando comigo. Sabe, às vezes nós não permitimos Jesus fazer a obra que Ele quer na nossa casa, na nossa vida, porque a gente tem alguns preconceitos. Preconceitos com o próprio Deus. Isso aqui, Senhor, vou tratar eu. Você cuida do resto, mas isso aqui é melhor fazer do meu jeito. A gente desconfia até de que Ele possa realizar melhor do que nós algumas coisas dentro da nossa vida. E Jesus disse: mulher, se você soubesse, você ia me pedir água. Preconceitos. Mas sabe, não é só o preconceito. A gente pode ver, por exemplo, a cegueira espiritual. Porque é interessante ver a sabedoria de Jesus. Jesus trava o diálogo com ela, começando a pedir água do poço. Ele diz: você pode me dar água? Ela fala: mas o Senhor me pedindo água? Ele diz: olha, se você soubesse, água da vida. Que história é essa de água viva, de água da vida e água do poço? E ela parece que não entende. Cegueira espiritual. Jesus sai da água física, da água
que é substância que mata a nossa sede física, para começar a falar de coisas muito mais profundas. Eu quero cuidar da sua alma, eu quero mudar a tua história, eu quero te curar, eu quero te tratar, eu quero te dar vida plena. Mas ela não entendeu, por causa da cegueira espiritual. E quantas vezes nós precisamos deixar, como aconteceu com Paulo, as escamas caírem e pedir: Senhor, nos faz ver com os olhos da fé, nos faz entender o que o Senhor quer fazer dentro do nosso lar, dentro da minha vida. Porque às vezes a cegueira espiritual nos impede de sermos tratados pelo Senhor. Água da vida, sim, água para você. Jesus é água para você, mas você precisa dizer: abre os meus olhos, deixa eu ver, Senhor. Lembra da canção? A gente canta isso, não é? Abre os meus olhos, eu quero te ver. Muitas vezes nós estamos vindo à igreja dia após dia, semana após semana, ouvimos coisas a respeito do Senhor, aprendemos da sua palavra, mas nos falta a coragem para crer, para confiar. Há algumas coisas que são doídas, que são difíceis, ou que nós queremos administrar. E aí, fica do nosso jeito, mas não fica do jeito de Deus. Jesus quer saciar a sua sede, mas pede a Ele hoje: Senhor, trata os meus olhos. Eu quero ter olhar espiritual. Eu quero enxergar na dimensão da vida espiritual como o Senhor me pede para ver. Acho tão lindo ver, por exemplo, a história do Geazi, o servo do profeta. Ele está lá em um momento quando os inimigos estão cercando a casa do profeta e querem matar o profeta, porque o profeta dizia para o rei de Israel: olha, o inimigo vai tentar nos matar por aqui. E aí eles se cercavam ali, já cuidavam e impediam que o inimigo avançasse, frustravam as iniciativas do inimigo. Então o inimigo diz assim: eu estou precisando resolver o profeta, vamos matar o profeta que resolve. E então o servo do profeta de manhã lá vai olhar e vê que eles estão cercados. Quando isso acontece, ele vai desesperado conversar com o profeta diz: calma, meu filho, aqueles que estão ao nosso lado são maiores, são mais poderosos. E ele vai falar: Senhor, abre os olhos. E quando os olhos daquele rapaz são abertos, ele consegue enxergar os exércitos celestiais, prontos para a guerra, para livrá-los, para dar vitória. Você, hoje, quer pedir para o Senhor abrir os seus olhos? Enxergar diferente do que tem enxergado, sabe? Às vezes a gente enxerga só a diferença de opinião dentro de casa. Às vezes a gente enxerga só o pai ou a mãe brava. Às vezes a gente enxerga só o marido ou a esposa que não me entende. E o Senhor quer dizer: filho, filha, eu quero te ajudar a ver aquilo que eu quero fazer, porque eu tenho vitória para dar. Então, que o Senhor Jesus encontre lugar no teu coração hoje para também quebrar essa barreira, a barreira da cegueira espiritual. Mas sabe, tem mais. Sabe, tem a barreira do pecado. Porque a história vai dizer para nós: sim, olha só, você falou bem, você já teve 5 maridos. E esse que você tem agora, nem marido seu é. E Jesus trata com amor e com carinho, com graça, porque Ele é manancial de vida da graça do Senhor para nós. Ele trata o pecado. Ele diz: filha, você está em pecado. E eu vim para lavar esse pecado. Eu vim aqui, era necessário passar nesse lugar para que você pudesse ter uma nova chance, uma nova vida. Vida santa, vida pura, vida transformada, chega do pecado. E ele fala de um jeito lindo com ela: vai, traz o teu marido. E ela diz: eu não tenho. Ele consegue trabalhar nesse diálogo a questão mais profunda. Ele vai dizer:
Está na hora de mudar. Sabe, muitas vezes a gente não consegue vivenciar, experimentar a água pura, a fonte de água que é o Senhor lavando a nossa vida, porque a gente se apega aos pecados e impede que o Senhor haja na nossa vida. A Bíblia vai dizer para nós que Deus não pactua com o pecado. A Bíblia vai dizer em Romanos, por exemplo, todos pecaram e estão o quê? Destituídos da glória de Deus. Ela vai falar, por exemplo, que o salário do pecado é a morte. Qual é o salário do pecado? Olha, sabe, grana, salário é o quê? Hein? É o provento que você recebe, o recurso que recebe pelo trabalho que você realizou. Está dizendo, olha, sabe, o salário do teu pecado é o quê? Morte. Mas o dom gratuito de Deus, aleluia, é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus veio para tratar o pecado. E às vezes a gente fica deixando os pecados ficarem de estimação na nossa vida. Você já viu as redes sociais, por exemplo? Como é complicado? Eu estou lendo um livro muito interessante, né? Chama Pacto com os Meus Olhos, baseado na história de Jó. Quem não leu pode ler, que é leitura boa, né? Ele vai dizer assim, a gente precisa parar de olhar coisa ruim. Simples assim. Fiz um pacto com os meus olhos. E o autor ainda vai dizer assim, olha, se você fizer um pacto com a sua mente, talvez não vá dar certo, porque passam tentações estranhas pela sua mente. Mas você pode fazer um pacto com seus olhos e dizer, eu não vou mais deixar que isso aqui que é ruim chame a minha atenção, me domine e me tire daquilo que Deus tem para mim. Está na hora de deixar o pecado. E quando a gente deixa o pecado, a fonte de água jorra, vem fluindo no nosso coração, na nossa vida, vem limpando, vem purificando, vem nos enchendo. Assim a gente vai experimentar tudo o que Deus tem para nós, por meio de Cristo Jesus. Você pode experimentar, mas neste congresso, nestes dias, precisa tomar uma decisão. Eu vou deixar o pecado para viver tudo que Deus tem para mim. E também a barreira do vazio interior. Porque no final de tantas tentativas, não sobra nada, não é? Não sobra nada. Sem esperança, sem perspectivas, só vazio. Mas Jesus decidiu passar pela vida daquela mulher. E hoje ele também decidiu passar aqui no meio de nós. Porque ele veio para tratar, para curar e para transformar, para que o rio de água, a fonte de água, possa saciar cada um de nós todos os dias da nossa vida até que ele volte, até que nos encontremos com ele na eternidade. Não perde a chance, a nova chance da graça de Jesus para você. Eu quero falar com você a terceira lição. E são só 3, tá bom? Senão você não aguenta hoje, né? Tem mais amanhã, então vamos lá mais um pouquinho. Sabe, tem mais uma lição importante para a nova chance. O que eu preciso para alcançar a nova chance? E eu queria ler com você os versículos 28 e 29. Em seguida, a mulher deixou o seu pote ali, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas, venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias mesmo? O que eu preciso para experimentar a nova chance, essa água, esse manancial de vida? 2 coisas muito importantes eu posso ver nesse texto. Primeiro, coloque o seu pote aos pés de Jesus. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Depois desse diálogo tão interessante, tão confrontador, que faz ela olhar para dentro dela e dizer, é verdade, essa sou eu estou precisando de ajuda. Ela olha para Jesus e diz, me dá dessa água, eu quero.
Eu quero saciar minha sede. E o que acontece? Ela larga o pote de água. Ela veio buscar água para a casa dela, água para a vida dela, água para cozinhar, água para lavar as roupas. Ela deixa o pote. Porque depois do encontro com Jesus, o pote, ele não faz diferença nenhuma. A água agora já está jorrando aqui dentro do coração, entende? Ela pode deixar o pote e ela vai, agora, cheia de água, da água viva, e ela faz algo lindo, que é a segunda atitude que eu acho importante aqui para nós. Sai comprometida com Jesus para anunciar e transformar a vida dos outros. É isso que acontece quando a gente tem um encontro com Jesus, com um manancial de água para a vida. A gente tem que ter a coragem de deixar os potes da nossa vida, aquilo que nos impede de continuar caminhando com Jesus, aquilo que vai, como as minas, nos paralisar. Está na hora de deixar o rancor, o ódio, a tristeza, o desprezo, a frustração, a dor. Está na hora de deixar o rancor. Está na hora de deixar a mágoa. Para dizer, Jesus, só o Senhor pode. Só o Senhor pode me saciar. Sabe o que acontece? Muita gente vai viver uma vida seca, porque está olhando para o lado, ao invés de olhar para cima e para Jesus. Está olhando para o marido e para a esposa, esperando que ele ou ela sacie a sede da nossa vida. Está olhando para os filhos. Você já viu alguém dizer assim, os meus filhos, aquela coisa mais importante da minha vida, já deixou o marido de lado, já deixou a mulher do lado e diz, o que importa são eles. E a gente vai colocando sobre outras pessoas a expectativa de felicidade, de realização, de alegria, de vida, de significado para a nossa vida. Para de olhar para o lado. Eles são preciosos, mas eles não vão saciar a sua sede. Ninguém. Só Jesus pode. Então olha para cima. Olha para o alto e diz, Jesus sacia a minha sede, eu não quero mais carregar peso de pote de água que não resolve nada na minha vida. Eu quero que o Senhor derrame a sua água. Faz fluir a água, o manancial de água que vai saciar o meu interior. E depois que a gente faz esse compromisso com Jesus, deixa eu te falar que coisa maravilhosa. A transformação de Jesus é assim. A gente se compromete com Jesus, a gente experimenta o lavar da água, a água que sacia a nossa vida, e agora a gente sai distribuindo água para todo mundo. A gente começa a dizer, ei, sabe, tem alguém ali que conhece a minha vida, que conhece a minha história, que me curou, que me tratou. Você precisa conhecer, sabe? Ele é o Messias. Ele pode mudar você também. E foi isso que essa mulher fez. Ela já não se preocupa mais com o julgamento das pessoas. Ela já acha que talvez nem se lembre. Ela está tão empolgada e tão feliz, preenchida pela água viva que é Jesus, que ela não se preocupa com o julgamento. Ela sai em busca da vizinhança toda e diz, tem alguém ali que você precisa conhecer. Ele é o Messias prometido. Ele é Jesus. Ele é a fonte de água para você também, para a sua vida. E as pessoas vão em busca de Jesus. Eu não vou ler toda a história, mas vai dizer que as pessoas pedem para Jesus ficar mais tempo ali. Jesus fica. E as pessoas terminam dizendo, olha, antes a gente estava ali ouvindo você falar, mas agora nós cremos porque vimos, porque ouvimos, porque temos tido uma experiência com Ele. Aquele que é saciado pela água da vida vai levar água para os outros também, vai saciar a sede daquele outro que está ali também sedento. Pode ser a sua esposa, pode ser o seu marido, pode ser o seu filho. Quantos estão orando pelos filhos em tempos difíceis? A gente estava conversando um pouquinho antes de chegar aqui, falando sobre o tempo da universidade nos nossos filhos, como é difícil, o enfrentamento com tanta ideologia, difícil, não é? Complicado, e a gente ora pelos nossos filhos. Mas quando a gente vai sendo saciado por essa água, a gente distribui água.
Você quer água? Tem água para você também. Vem cá, você vai tomar água. Jesus é água para você. Jesus vai saciar a sua sede, vai limpar o seu pecado, vai fazer com que você se sinta realizado. Ele vai preencher os espaços vazios da sua alma. Creia, se entrega para Jesus. Deixa os potes também. E Jesus vai transformar a tua vida. Jesus vai mudar a sua casa. Jesus, a água da vida, vai passar pela sua família. Hoje eu queria dizer a você, Jesus está passando aqui. Ele é a água da vida. Jesus está passando nesse lugar. E sabe, ele precisava passar. Ele precisava, ele conhece você. Ele disse, sim, eu preciso passar pelo Barro Preto. É hoje, é nesse dia. Eu preciso passar por ali. Sabe por quê? Porque eu quero tratar com ele. Eu quero tratar com ela. Ele veio por você. Você até pode ter vindo a esse lugar pensando, eu vou trazer os meus queridos aqui para nossa casa ficar bem. E a gente vive querendo que o outro mude. É assim nas famílias, não é? Vai melhorar quando o outro mudar. Jesus disse, olha, eu quero que você mude. Eu quero te ajudar nisso. Eu vim por você. Ah, se você soubesse que eu tenho água viva, água da vida, que é inesgotável para te dar. Você ia me pedir essa água. Jesus está convidando você para abrir teu coração, para dizer, Senhor, me transforma. Senhor, toma os potes da minha vida. Destrava as minas do caminho. Rompe com as barreiras do meu coração. E me ajuda. Porque eu quero voltar para casa contigo. Eu quero voltar para casa diferente. Eu quero voltar um filho melhor. Um marido melhor, uma esposa melhor. Eu quero voltar com o único que é capaz de transformar a minha vida e a nossa casa. Você, Jesus. E por isso eu queria orar com você nessa noite. Eu gostaria de convidar você a tomar uma atitude corajosa, a deixar os potes da sua vida e dizer, Jesus, enche o meu coração com a tua água. Chega de tentar do meu jeito. Eu quero o Senhor. Vem, enche, preenche, sacia, purifica, transforma, modifica, cura. E o Senhor vai passar por aí nessa noite. Você é alguém que quer essa mudança? Eu quero uma casa melhor, eu quero uma família melhor, mas você quer ser essa pessoa tratada pela água pura, manancial de vida que é Jesus, e quer ser um instrumento que leva a água de Jesus para dentro de casa, para as pessoas ao seu redor. Se você é uma dessas pessoas, eu queria convidar você a responder ao convite de Jesus. Dizer, Jesus, eu quero. Vou deixar os meus potes. Vem, enche o meu coração, a minha vida com a tua água, Jesus. Eu te quero. Hoje, nesse lugar, não quero perder a chance. O Senhor está me dando uma nova chance. Eu te recebo. Eu quero a mudança que só o Senhor pode fazer. Se você é uma dessas pessoas, queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Você que sabe a casa que você tem. Você sabe qual é a vida que você leva. Você sabe quais são os problemas que vocês têm que lidar. Mas Jesus também sabe. E é por isso que Ele veio aqui, para tratar você. Se você quer essa oração, você quer orar junto comigo, fica de pé no seu lugar. Homem, mulher, marido, esposa, filho, filha. Vem, a casa toda, a família toda, entende? A gente não quer perder a chance de ter essa água pura jorrando dentro do nosso coração. É Jesus. Ele é tudo
tudo que você precisa. Aleluia, louvado seja o Senhor. Queria te convidar a fechar os seus olhos. E eu queria que você falasse com Jesus agora. A primeira palavra tem que ser sua e dele, sabe? Fala para Jesus o que está doendo, o que está seco aí no teu coração. E diz: Jesus, entra agora, toma para você isso e enche o meu coração com a tua vida, com a tua água. Vem, manancial de vida, vem, água viva, água da vida, trazer vida para mim. Pode falar para Jesus agora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agora eu quero te convidar a fazer uma oração muito simples, muito simples. Queria que você colocasse a mão no seu coração e você vai orar junto comigo, tá bom? A gente vai fazer essa oração junto. Então repete comigo essas palavras. Senhor Jesus, hoje eu confesso que preciso do Senhor. Estou cansada de tentar preencher o vazio da minha vida com água que não sacia a sede. Mas hoje eu sei que o Senhor, e só o Senhor, é capaz de me saciar. Então entra, toma o teu lugar, preenche os espaços, faz jorrar essa água, a tua água, e me dá a vida abundante, diária, para sempre. Amém, amém. Quero orar com você. Senhor, muito obrigado por esse tempo junto com os meus irmãos e irmãs. Obrigado por essas famílias que o Senhor separou neste tempo para estarmos juntos. Que alegria nesse primeiro momento nosso aqui de Curitiba com eles, poder celebrar a vida de Jesus fluindo no coração de tanta gente. Senhor, continua a realizar os teus propósitos neste fim de semana, nesse congresso. Nós nos colocamos diante de ti, desejamos mais do Senhor. Espírito Santo de Deus, vem sobre eles. O Senhor ouviu cada oração. Então agora toma o teu lugar, abençoa, modifica a vida, surpreende com o rio, o fluir da graça, da vida, da água da vida, que é Jesus. Deus, muda a história, muda a vida da gente, para mudar depois a casa da gente. Recebe a nossa gratidão, a nossa alegria, porque oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor. Deus te abençoe. Vamos continuar juntos aí, se Deus